Então vamos falar sobre o modelo de Lotka-Volterra, do Vito Lotka e do Alfred Volterra, que faz a modelagem de um sistema presa-predador. Então a gente chama de x de t a população da presa, tá? E y de t a população do predador. Bom, se a gente tem uma taxa de natalidade da presa de K e a gente modela os encontros da presa, que são mortais para essa presa, com o predador, como sendo produto de x e y, o que a gente vai ter, basicamente, que a derivada de x em relação ao tempo vai ser kx menos uma certa constante x vezes y. Tá? Então o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a nossa presa, tá? Que a derivada, que a taxa de variação com o tempo da população da presa, tá? Ela aumenta com K, que é a taxa de natalidade, vezes x, menos um A, que é uma constante, vezes a quantidade de encontros que eu tenho da presa com o predador, cuja população está sendo modelada como sendo y. Tá? Para o predador, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma taxa de mortalidade que a gente chama de L. L vai ser maior do que zero aqui. Tá? Nosso L é maior do que zero. Tá? E aí a gente tem que o decréscimo dessa população no tempo ela é dado por menos L vezes Y. Tá? Só que esse decréscimo ele é compensado, né, com a quantidade de vezes com que eu vou encontrar com que a presa. Tá? Então a gente modela novamente, né, os encontros com a presa com x vezes y, o produto dos dois, tá? E a gente coloca uma constante b. Tá? Então a taxa de mortalidade ela faz um decréscimo com a população do predador, tá? Que é proporcional à própria população. E aí a gente tem um b vezes xy aqui, que vai compensar, que vai ser os encontros que a gente vai ter com a presa, que vai ser o alimento da presa. Tá? Posto isso, o que a gente tem? A gente tem duas equações, tá? Duas equações diferenciais com tempo que são acopladas, ou seja, meu x aqui, a derivada do x ele depende tanto de x quanto de y, e a derivada do y ela vai depender aqui tanto de y quanto de x. Tá? Então a gente tem aqui este sistema de equação aqui que vai ser dx dt igual a kx menos axy e dy dt vai ser menos ly mais bxy. Outra coisa que a gente já tem que reparar é o seguinte, que este aí não é um sistema linear, tá? Justamente porque a gente tem esse termo aqui, tanto nesta equação aqui quanto nesta, tá? A gente tem um termo que é não linear, que é o produto das duas variáveis, tá? A gente não tem uma equação linear para a gente ter isso aí, para esse sistema, tá? Bom, o que a gente já pode analisar? A gente pode analisar os chamados pontos fixos, ou seja, né, onde a gente vai ter que a derivada tanto de x e y vai ser zero, onde as duas populações vão tender a não variar. Tá? Como que a gente faz isso? A gente pega kx, né, a primeira equação, que é essa aqui, kx menos axy, tá? Então esse aqui. E a gente pega a outra equação, menos ly mais bxy, e a gente vai ver onde que elas vão ser zero, onde as taxas de variação vão ser zero, ou seja, onde que esse sistema se torna um sisteminha aqui. Tá? Que também não é um sistema linear, mas a gente pode resolver ele com uma certa facilidade. Como que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Bom, a gente já vê que a gente tem, colocando o x em evidência na primeira equação, vou ter k menos ay, tá? Vai ser igual a zero. E no outro, a gente vai ter um y, que a gente tem aqui, que é menos L mais bx. Tá? Bom, a gente parte então da seguinte hipótese. Se meu x já é zero, então a gente vai ter o produto aqui, né, desses dois caras aqui. Se meu x é zero, eu automaticamente já tenho que x, eu tenho uma solução com x igual a zero, tá? E se meu x é zero, como L aqui é diferente de zero, a gente vai ter automaticamente que meu y igual a zero também. Tá? Então a gente já tem um ponto fixo, tá? Que é o ponto 0, 0, colocando aqui como um vetor, onde aqui eu coloco o x
e aqui eu coloco o meu y, tá? Então esse é o primeiro ponto fixo que eu tenho. Qual que é o outro ponto fixo? É supondo que x e y são diferentes de zero, tá? Então isso aqui vai ter como solução justamente este cara ser igual a zero e este cara aqui ser igual a zero, posto que os dois são diferentes de zero aqui, tá? Bom, se eu tenho isso, então eu vou ter como solução, na primeira equação, já vejo que y tem que ser igual a k sobre a, tá? Então, se a gente coloca isso aqui nesse cara aqui, eu já vou ter zero. E na outra equação, eu vou ter que meu x ele tem que ser, né, L sobre... Ele vai ter que ser L sobre B, tá? Então, vai ter L sobre B. Então, a gente tem outro vetor aqui, outro ponto fixo, né? Outro ponto fixo, que vai ser quem? Vai ser onde x é L sobre B e meu y é K sobre A, tá? Então, a gente vai ter esses dois pontos fixos, onde a derivada não aumenta, onde a gente tende a ter um equilíbrio, né? Tende-se, né, a um equilíbrio das duas populações aí. Bom, o que a gente pode fazer com esta equação aqui, tá? Ela não é uma equação linear. Esse sistema de equações aqui, ele não é um sistema de equação linear. O que a gente pode tentar fazer é uma coisa chamada linearização, tá? Que vai partir da gente usar uma teoria que a gente usar uma expansão de Taylor, nesse caso, nas duas variáveis, tanto em x quanto em y, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente já viu, né, a existência dos pontos fixos, né? A gente acabou de ver. Então, a gente vai ter que essas duas populações não variam com o tempo em 0, 0, e a gente já viu que ela não varia em L sobre B e K sobre A, tá? Bom, aqui a gente plota no máxima, né? Então, a gente já coloca aqui, a gente colocou Y, que a gente já sabe que é a população do predador, tá? Do predador. E aqui, no X, a gente tem a população da presa, tá? Bom, quando a gente faz isso, olha só que interessante, né? Qual o comportamento que a gente olha, tá? A gente vê órbitas aqui, né? Usando esse comando no máxima, né? Então a gente usou aqui para esse exemplo, a gente usou que o nosso K vale 0,5, nosso A está valendo aqui, né? Nosso A vale 0,01. A gente colocou aqui a taxa de mortalidade do predador como sendo, né, como sendo aqui, perdão, aqui é justamente nesse pedaço aqui, a taxa de mortalidade é 0,2, tá? É 0,2. E aqui a gente tem aqui que os encontros com a presa e o predador aqui são modulados aqui por esse fator B aqui, tá? Então a gente tem aqui nosso L. Aqui a gente plotou, né, o X indo de 0 até 100, né, a gente parte da população como sendo positiva sempre, tá? E a gente coloca o Y também indo de 0 a 100. Bom, a gente já vê que um ponto fixo, este ponto fixo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, onde as órbitas aqui tendem a circular aqui, tá? Este ponto fixo, ele é exatamente o ponto, se você fizer a conta aqui, é o ponto onde eu tenho L sobre B, tá? Usando esses fatores aqui, e eu tenho meu X, e aqui eu tenho K sobre A. Tá? Então, esse é um primeiro ponto fixo. E a gente vê um comportamento aqui, no ponto aqui a gente vê o 0, 0, né? O ponto 0, 0, que seria o outro ponto fixo aqui. A gente vê um comportamento aqui, em que esse cara tende a ser nesse eixo, né? Aqui a gente tende as derivadas tendendo para cá e indo em direção ao ponto fixo, e aqui a gente vê as derivadas saindo do ponto fixo, né? Então a gente vê que um vetor na direção na direção 0 e 1, tá? A gente vê um decrescimento, tá? Na direção 0, 1, né? Que é justamente o vetor dado por aqui, que é o vetor onde a gente tem o eixo y, tá? E o vetor no eixo x, a gente tem, que é dado por 1 e 0, a gente vê um crescimento nesse vetor aqui, tá? Então a gente vê um crescimento aqui, né? Aumentando aqui, a população tendendo a sair do ponto fixo, né? A população tendendo a sair do ponto fixo. Bom, então a gente consegue plotar isso, né?
você consegue plotar isso aí usando Maxima, né, que é um software livre, tá, um software livre e open source também, né, usando este comando aqui, que é o comando plotdf, e colocando aqui, né, o nosso sistema dessa forma. Vamos então pensar como que a gente vai fazer, né, tentar usar a teoria que a gente tem de sistemas lineares, né, sistemas de equações diferenciais lineares, para tentar lançar luz sobre esse problema. O que a gente pode fazer é justamente o que a gente chama de linearização do nosso problema, posto que ele não é linear. Tá? Então a gente tem que nosso x ele vai ser uma função de x e y, tá? De x e y, é uma função de duas variáveis, e aqui a gente tem que se esse cara, o x ponto, que é a derivada em relação ao tempo, for essa função de duas variáveis, a gente pode expandir essa função em um dos pontos do equilíbrio. Lembre-se que a gente tem dois pontos de equilíbrio aqui que a gente tem que ser analisados, o 0, 0, e também aquele ponto lá que vai ser onde as órbitas vão girar em torno ali, tá? E aí a gente usa derivadas parciais. O que são derivadas parciais? São as derivadas daquela função considerando os pontos... aqui, se a gente faz uma derivada, né, em relação a x, a gente considera y como sendo constante. E se a gente faz uma derivada em relação a y, uma derivada parcial em relação a y, a gente coloca o x como sendo uma constante. Tá? Então... lembre-se que nosso f de xy, né, a gente modela como sendo, né, nosso f de xy, ele vai ser k vezes x menos, se eu não me engano, a gente tinha colocado b, isso b, né, bxy, tá? Bom, a derivada parcial, se a gente faz a derivada parcial em relação a x disso aqui, o que a gente tem, né? Eu derivo, lembre-se que a derivada da soma é a soma das derivadas, e aqui eu derivo x aqui e considero y como sendo constante. Então essa derivada vai ficar como, né? A derivada de f em relação a x vai ficar k menos by, tá? E aí, derivando também o meu f em relação a y, fazendo essa derivada aqui, eu vou ter, isso aqui vai ser uma grande constante para mim, tá? E o que eu tenho aqui vai ser, né? Porque o x é constante, fazendo uma derivada parcial em relação a y, tá? E aqui eu tenho menos b vezes x, tá? Então a gente vai ter essa... então a gente tem esse cara aqui, tá? Bom, então a gente tem exatamente esse cara aqui. Se eu não me engano, esse cara aqui é meu A, me perdoem, tá? Esse aqui é o A. Tá? Tá só para colocar na mesma notação que a gente tinha feito ali, tá? Então a gente vai ter exatamente isso. Então, beleza. A gente colocou isso aqui. O que mais que a gente tem, tá? A gente tem também, né? A gente tem também fazer a derivada do meu g, tá? Derivada do meu g em relação a x, que a gente vai usar aqui, tá? Bom, a derivada do meu g em relação a x vai ser o quê? Lembre-se que meu g de xy, ele vai ser, usando a mesma notação, ele vai ser menos L vezes o y, tá? Mais um bxy aqui, tá? Então, a derivada do meu g em relação a x, isso aqui é uma constante para ele, tá? Vai ser b vezes x, v vezes y, perdão, tá? E a derivada do meu g em relação a y, ela vai ser, olhem aqui, eu vou ter menos L mais b vezes x, tá? Então, isso aí é o que a gente vai fazer a derivada parcial aqui, tá? Então, eu tenho aqui, né, se essa é a minha função, essa aqui é a minha outra função, a gente pode colocar a linearização. Como ela é feita, então, usando essa expansão em torno dos meus pontos fixos, tá? Então, o primeiro ponto fixo que a gente tem é o ponto fixo L sobre B e K vezes A, tá? Então, colocando que x vale isto, tá? E y vale y nessas derivadas aqui, tá? E colocando dessas derivadas e multiplicando tanto por x e tanto por y, suas derivadas correspondentes, a gente vai cair nesse sisteminha linear, tá? Esse sistema linear aqui, vejam que ele já está trocado, né? A gente tem x ponto, uma coisa que depende de y, e y ponto, uma coisa que depende de x. Bom,
A gente já viu que a gente tem uma matriz associada, que a gente tem que calcular os autovalores, tá? A gente tem que calcular os autovalores, e quando a gente olha os autovalores, a gente já vê que os autovalores eles são essencialmente complexos, tá? Então o que isso aí quer dizer? Tá? Que essencialmente complexo, a gente já viu na solução de sistemas lineares, a gente vai ter que as soluções ficam orbitando, tá? Em torno do meu ponto fixo. Tá? Então elas ficam girando em torno do meu ponto fixo aqui. Tá? Então a gente vai ter soluções que giram em torno do ponto fixo. O que isso aí quer dizer em termos práticos? Que a população, né, se a gente coloca aqui, né, aqui a gente tem o predador, né? Aqui a gente tem o predador. E aqui a gente tem a presa, tá? Que tanto a população e a presa ela vai ficar variando, né? Oscilando em relação ao tempo, tá? Vai ser um crescimento que eles vão ficar, as duas populações, oscilando com o tempo, tá? Em torno desse ponto aqui. Tá? Então a gente tem soluções, lembram-se, né? Soluções que dependem de seno e cosseno, que oscilam temporalmente, tá? E elas são dadas e elas oscilam em torno deste ponto fixo aqui, tá? O outro ponto fixo que a gente tem é exatamente o ponto 00, tá? A gente tem que analisar o ponto 00 aqui. E no ponto 00, se a gente analisar, que a gente tem um sistema linear bem simples, tá? A gente tem esse sistema linear, a gente já vê que os autovalores da matriz associada são dois autovalores, K e -L, um positivo e outro negativo. Os autovetores associados, então o autovetor associado ao primeiro que é positivo, tá? O primeiro que é positivo é 1 e 0, tá? Então esse autovetor aqui vai ser o primeiro, vai ser associado a esse cara, e o outro autovetor, que é o associado aqui ao -L, ele vai ser 0 e 1, que são exatamente nossos eixos, né? Então a gente tem o vetor 1 e 0, então a gente tem 1 e 0, né? 1 e 0 vai ser exatamente o vetor na direção do meu eixo x, que no caso está modelando a presa. Tá? E aqui a gente tem o vetor, né? O vetor 0 e 1. Tá? Se a gente tem o vetor 0 e 1, que está modelando o nosso amigo predador. Tá? O que a gente já vê? Né? Que o crescimento em relação. Aqui a gente tem um crescimento na direção do vetor 1 e 0. Tá? Então a gente espera, né, que o ponto que as derivadas aumentem em relação a esse cara. Então a gente espera justamente o que a gente tinha visto lá naquele gráfico, né, as derivadas saindo aqui. E por ter um alto valor negativo, a gente espera, né, que nesta direção, que é exatamente do seu autovetor aqui, a gente espera, né, que esses caras aqui estejam na direção do ponto aqui. Então a gente vê também, nesse caso, uma divergência, que o ponto 00 não é um ponto de equilíbrio. Tá? Não é um ponto de equilíbrio estável. Tá? Porque nessa direção a gente vê que eles tendem existe uma tendência a que esse cara venha, né, a direção do ponto 00, mas na outra direção a gente vê exatamente o contrário, né, os pontos, as nossas soluções tentando sair deste ponto aqui, do ponto de equilíbrio. Tá? Então a gente vai ter aqui o comportamento que a gente viu no outro slide quando a gente plotou aquele sisteminha lá que a gente colocou de exemplo. A gente vai tentar fazer uma visualização tentar buscar uma visualização mais simples para a gente sobre as soluções do sistema. O que a gente pode fazer é pegar uma das equações, né? No caso a equação em y, a dy dt, tá? Então a gente pegou a equação dy dt e está dividindo pela equação dx dt, tá? Bom, a gente espera que isso aqui dê exatamente o quê, né? Que a gente dê exatamente dy dx, tá? Então a gente meio que cancela aqui, né? A gente pode dizer que a gente pode cancelar, posto que a gente vai inverter essa fração aqui, e o que a gente vai ter é a derivada da população do predador em relação à presa. Tá? Então, como que vai ser a variação da população do predador em relação à presa? Tá? Que é exatamente como que vai ser, né, se a gente colocar o predador aqui, né? Se a gente colocar o predador e a presa, que é o que a gente está fazendo ali, tá? Aqui é meu y e aqui é meu x, tá? Como que ficam essas populações aqui? Tá? Bom, que a gente vai ter essa equação, e o que a gente vê
é que essa equação diferencial aqui dy dx é uma equação separável. Olha que maravilha, né? Então a gente pode, né? Vejam que a gente tem aqui, deixa eu só tentar deixar um pouco mais explícito aqui. Veja que a gente tem uma função só de y, tá? Só de y, tá? Que é exatamente o inverso desta função aqui, né? Porque a gente vai passar para o outro lado, tá? E a gente tem uma função só de x, tá? Só de x, que é exatamente o que vai ficar aqui quando a gente for passar o dx. Então, lembre-se que a gente passa o dx para cá, passa o dx para cá, então a gente tem este lado da equação, tá? E a gente passa, né, o nosso amigo dy, a gente passa esta equação, essa funçãozinha que a gente passa em rosa, que só depende de y, a gente passa deste lado aqui, permanecendo dy, que é exatamente o que fica aqui, tá? Bom, se a gente integrar isso aqui, né, olha só, o que a gente vai ter, né? Basicamente o que a gente está integrando é ky menos a, né? Então a gente está fazendo uma integral em y aqui, tá? Bom, a gente vai ter, né? Se a gente vê a integral da soma e a soma das integrais, a gente tem k, que é uma constante, tá? A gente tem y e dy, tá? Então isso aqui vai dar o ln de y, tá? Menos, né? Porque a constante a é positiva. A integral de uma constante dy, tá? Então a gente vai ter exatamente menos a vezes y aqui, tá? Então a gente tem, deste lado fica este cara aqui. Do outro lado, o que a gente tem, né? A gente vai fazer uma integral, né? Que a gente tem, colocando aqui, cortando x com x, a gente vai ficar com menos L sobre x, tá? Mais b dx, tá? Bom, a gente vai ter menos ln de x, tá? Menos ln de x, mais bx aqui, tá? Então a gente fica aqui. Lembre-se que toda aqui a gente tem uma constante envolvida aqui na brincadeira, a gente tem outra constante envolvida na brincadeira. Quando a gente iguala essas duas constantes, a gente pode renomear ela numa única constante só, tá? Bom, aqui a gente vai ter se a gente colocar então, né, igualar os dois lados, a gente vai ter exatamente esta equação aqui. Tá? Esta equação ela é uma função de duas variáveis, tá? Ela é uma função de duas variáveis, tá? Então a gente tem aqui o y e aqui a gente tem o x, tá? Então a gente tem o x aqui, tá? Então, sendo uma função de duas variáveis, uma função de uma variável, a gente tem um gráfico em duas dimensões. Uma função em duas variáveis, né? Duas variáveis aqui a gente tem o x e o y independentes, tá? Considerando esse c aqui como sendo o nosso h aqui, tá? A gente tem que esse c, né, que aqui é uma constante, mas cada constante que eu vou ter constantes diferentes aqui. E essas constantes aqui vão me dar justamente soluções diferentes aqui, tá? Então, cada uma dessas constantes vai ser exatamente a descrição daquelas órbitas que a gente vê quando a gente projeta isso aqui no plano x e y. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem essa superfície, tá? Essa superfície aqui, tá? Então, isso aqui é uma superfície em 3 dimensões, tá? E o que a gente faz? Para cada constante c, que aqui eu estou chamando de h, a gente faz um corte nessa superfície. Quando a gente faz um corte, que é muito parecido com a gente tem em topografia, né? Que a gente tem as curvas de nível, tá? A gente tem as nossas chamadas curvas de nível, tá? Então, para cada corte, a gente tem uma órbita aqui relacionada aqui a esse cara. Onde é que a gente tem um valor aqui que é justamente aquele ponto de equilíbrio diferente de zero que a gente tem, aquele ponto de equilíbrio não trivial. Tá? Então a gente pode ter essa descrição aqui, né? Então a gente tem essa curva, essa superfície, perdão, cujas curvas de nível vão me dar exatamente as soluções, né? As soluções, as órbitas que a gente vai ter na nossa população, tá? Na população tanto da presa quanto do predador.